Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Católicas. Aqui você encontrará lindas mensagens que lhe fará refletir a importância da presença de Deus em nossas vidas. Quem foi que falou isso? Se foi Teresa d'Ávila ou se foi Teresa do Menino Jesus. Que o nosso coração, a nossa vida, é como um castelo. Lembram que os castelos medievais, por uma questão de segurança, eles eram construídos em algumas ilhas, ínsulas, que dificultavam a chegada até eles. Então, o castelo sempre tinha uma porta que baixava, que unia a ilha ao continente, ou a pequena ilha ao restante da cidade. Então, toda vez que você baixa a porta do castelo, você está dizendo, pode passar. Venham para o meu espaço reservado. Né? Quando eu subo a porta, é porque eu não estou permitindo a passagem daquela pessoa. Então, o amor ao próximo, muitas vezes eu tive um desentendimento terrível com aquela pessoa. O que é cristão? Eu buscar a reconciliação, perdoar, porque também não é justo, não é honesto, não é fraterno você não dar o direito à pessoa de ouvir o que você tem a dizer, e nem tampouco você, tampouco você não ouvir o que a pessoa tem a dizer. Mas a partir do momento que o outro disse, você disse, a reconciliação foi possível, tá bom, nós nos reconciliamos, o perdão aconteceu, mas eu não tenho a obrigação de conviver, de trazer para a minha vida de volta. Se eu cheguei à conclusão de que aquela pessoa não me faz bem. Da mesma forma como eu também deveria ter o esclarecimento de não esperar nem o outro pedir por isso, de dizer, eu não vou mais participar da sua vida, eu estou saindo, por quê? Eu já identifiquei que eu faço mal a você. Você já imaginou como nós viveríamos melhor se nós tivéssemos a sabedoria de exigir isso do outro e de reconhecer o momento que nós também precisamos sair da vida do outro? Por exemplo, você já identificou que não ama aquela pessoa, mas você trava a vida dela com um relacionamento de vai e vem constante. Por quê? Porque a outra pessoa, de alguma forma, corresponde às suas carências. Quando você sente saudade, você vai lá e faz o que você quer fazer, e a companhia dela é agradável, aí você se enoja, vai embora, vive a sua vida e deixa a outra pessoa lá, achando que ainda participa daquela história com você. E você só está curando suas carências com aquela pessoa. Não é justo. Eu deveria, no momento, por exemplo, tenho um relacionamento, estou dando um exemplo, eu tenho um relacionamento, eu não gosto mais daquela pessoa, mas de vez em quando eu curo minhas carências com ela. Então eu não termino nem começo. Eu não dou continuidade ao relacionamento, nem faço questão de terminar. Porque de alguma forma... Vocês estão reclamando da voz? Será que é o microfone? Porque de alguma forma eu estou objetificando aquela pessoa na minha vida. Eu faço as minhas visitas esporádicas para manter aquele vínculo para a minha comodidade. Mas de repente a outra pessoa me ama e acredita que eu vou ficar com ela, quando na verdade eu já decidi há muito tempo que eu não quero continuar com ela. Só que aí, no exercício de falta de caridade, eu não esclareço com aquela pessoa. Isso é de uma crueldade sem tamanho, minha gente. Já identificou que não quer mais aquela pessoa? Então, quando vier a sua carência e você sentir vontade de mandar uma mensagem, sentir vontade de fazer um telefonema, para convidar para fazer alguma coisa, ou para você ter o que você quer dela, não faça. Tenha a grandeza de alma de reconhecer que sair de cena da vida das pessoas
é uma atitude de amor. Às vezes o que o outro espera de você é que você tenha a nobreza de alma de dizer: eu não amo o suficiente para estar aqui. Eu só estou voltando para ter o que eu quero de vez em quando. E estou fazendo você, transformando você no objeto da minha satisfação. Não é justo. Não é justo. Então, delimitar o espaço do outro, também você dizer isso: olha, quando você identificar que o outro está fazendo com você o mesmo que muitas vezes nós fazemos com um objeto que não tem mais utilidade, estabeleça um limite. Cadê a dignidade? Eu falo muito disso nos nossos shows ultimamente, né? É a primeira fala do show, a primeira coisa que a gente canta, os sambas, que a gente provoca aquela alegria inicial. Quando entra a música Hoje Livre Sou, o primeiro discurso é sobre isso. A importância do amor próprio como uma forma de viver e experimentar o amor de Deus em nós. Como é que o amor de Deus se manifesta na nossa vida? Isso parece tão teórico. Por meio do amor próprio. E eu sei que muitas vezes você escutou que você tem que ter um desprezo por você. O cristianismo já fez muito esses discursos equivocados. Não, você não tem que ter desprezo por você. Deus não quer isso. Deus quer que você reconheça o seu valor, porque é a dignidade dele em você. É isso que te faz tão especial. Então, quando você se ama, o seu olhar fica mais atento para identificar uma relação objetal. Quando você se ama, você fica muito mais perito em reconhecer o crime do sequestro da subjetividade. Quando o outro não ama, ele está querendo apenas sequestrar a sua subjetividade para obter os favores que ele quer, para muitas vezes usar você. Então, cortar as pessoas, delimitar o espaço delas, não significa passar a odiá-las, não. Aliás, a gente não deveria odiar ninguém, porque o ódio é um sentimento que nos intoxica. E eu, por exemplo, quando eu odeio alguém, eu estou perdendo a oportunidade de amar um outro. Porque é o mesmo impulso na fonte. A psicologia nos ensina isso. O mesmo lugar que provoca o ódio, na minha mente, que é o cérebro que produz isso, o mesmo lugar do cérebro que fabrica o sentimento do ódio é o mesmo que fabrica o sentimento do amor. Eu não consigo fabricar os dois ao mesmo tempo. Se eu escolho odiar alguém, dificilmente eu consigo amar alguém naquela hora. Então, para que eu vou escolher odiar se eu já sei que o ódio é um sentimento que me intoxica? Então, eu quero ter a sabedoria de poder despedir-me das pessoas, dizer: olha, obrigado, o nosso tempo de proximidade já deu, reconheci que você faz mal a mim, eu faço mal a você, mas agora vamos cada um para o seu lado, viver a sua vida, e não há ódio. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Em muitos momentos da minha vida, pessoas se apaixonaram por mim. Eram próximas a mim, se aproximaram de mim por causa do padre que eu sou, e muito honestamente começaram a fazer uma busca espiritual ao meu lado, e lá pelas tantas vêm e me dizem: eu estou apaixonada por você e preciso que você me ajude. Primeira coisa, eu não posso ajudar se eu sou o problema. Na verdade, a pessoa faz a confissão, talvez numa esperança de que eu vá corresponder,
ou vai fazer aquela confissão numa esperança de que eu realmente vá ajudá-la a superar. Gente, mas é impossível. Eu não posso cuidar emocionalmente de uma pessoa cujo problema sou eu. Eu não posso cuidar espiritualmente de uma pessoa cujo problema sou eu. Então a primeira coisa que eu digo é, por gentileza, se afaste e tente organizar isso que você está vivendo, já que eu não tenho interesse de deixar a minha vida e assumir, né, uma outra forma de viver. Estou muito feliz aqui, obrigado. E quero que a outra pessoa esteja também. Eu não posso ajudar alguém se eu sou o problema dela. Então, de que maneira nós precisamos ter... de que maneira nós podemos lidar com a necessidade de neutralizar pessoas com o amor ao próximo? Primeira coisa é identificando que, quando você neutraliza, você não está odiando. Você apenas levantou a porta do castelo e está impedindo que aquela pessoa continue trazendo os lixos emocionais dela. Porque eu não sou lixeiro. Eu não sou lixeiro emocional de ninguém. Eu não posso ser o depósito do lixo emocional de uma pessoa. Ah, mas ela não está bem. Tá bom, então ela vá procurar ajuda com quem pode ajudar. Eu não posso ajudar alguém cujo problema dela sou eu. E às vezes, isso já me aconteceu muitas vezes e até recentemente, de uma pessoa de me achar ingrato, porque fez muito por mim e tá certo, tudo bem. Eu reconheço o que o outro fez por mim, o que o outro me fez de bom, mas eu também reconheço o que ela me fez de mal. A pessoa, por melhor que ela seja, ela não só nos traz coisas boas. A pessoa, por melhor que ela seja, ela não só me oferecerá coisas boas. E eu tenho o direito de fazer a matemática. O que é bom, eu guardo comigo como uma forma de gratidão, mas eu não quero que aquela pessoa continue invadindo a minha vida para julgar sobre mim um lixo emocional que não me pertence, porque é um problema dela. Ela precisa se resolver. Ela precisa amadurecer. Ela precisa acordar para a vida. Porque eu, particularmente, minha gente, eu tenho muita dificuldade com quem não é capaz de reconhecer os problemas que tem. Eu acho que de todos os defeitos que eu tenho, este é o pior. Eu não tenho paciência com quem não se resolve. Com quem fica naquela lenga-lenga a vida inteira, sabe? Eu não estou dizendo que talvez eu também não seja assim, né? É que eu acredito que cada um precisa ter as rédeas da própria vida. Eu não posso ficar julgando as rédeas na minha vida nas mãos do outro e dizendo, comande por mim. Ou então, me vitimizando eternamente e julgando todas as responsabilidades que eu deveria ter assumido nas costas de uma outra pessoa. Não tenho paciência. E às vezes a minha paciência é muito curta nessas situações. E eu até fico me analisando, né? Por que que eu sou assim? Não sei se é porque desde muito menino eu precisei assumir a minha vida. E vou te falar uma coisa, eu tenho muitas amizades qualificadas, mas muitas. Eu não sou aquele que conta nos dedos, não. Os meus dedos não cabem as pessoas, os bons relacionamentos que eu tenho. Inclusive, são até pessoas com as quais eu não me encontro regularmente. Cujas pessoas, né, estejam aqui dentro da minha casa o tempo todo. Não. Porque é impressionante como a proximidade não é garantia de intimidade. Às vezes eu sou próximo de uma pessoa, mas não tenho um pingo de vontade de ser íntimo dela. Um exemplo, a pessoa que trabalha na mesa ao lado, na sua vida, põe aí.
na mesa ou no balcão, seja lá onde for. Às vezes você tem uma proximidade enorme com aquela pessoa, passa mais tempo com ela do que com a sua própria família, e você não tem um pingo de vontade de desenvolver intimidade com aquela pessoa. Por quê? Não sei explicar. Tem explicação para a lógica da empatia e da antipatia? Você tem até um princípio filosófico do Martin Buber que eu gosto demais. Você já cansou de me ouvir falar dele, porque eu acho que ajuda a explicar muita coisa. Que a pessoa que eu gero quando estou com a outra, eu não gero com ninguém mais. Então, se a pessoa que eu gero com você é bacana, eu vou sempre querer estar com você. Se a terceira pessoa que eu gero com você não é bacana, eu não quero mais ter contato. É natural isso. Antipatia, simpatia são regras que nós não temos muito domínio. Você chega, de repente aquela pessoa invade a sua vida de um jeito tão agradável, sabe, que não é uma invasão emocional negativa. Ela invade porque ela te deixa absolutamente à vontade. Ela não te impõe a presença dela. Então você fica encantado com aquela pessoa e em pouco tempo você quer ser íntimo dela. Proximidade não é garantia de intimidade. Então, muitas vezes eu tenho amigos íntimos que não são próximos. Isso é interessante demais, porque você também experimenta isso. Então eu tenho muitos bons amigos que são íntimos, nem sempre próximos. Pergunte a eles se eu tenho o hábito de ficar com lamúrias. Não. Boa parte dos meus conflitos eu passo sozinho. Até aqui dentro de casa. Taninha, que é minha alma gêmea na vida, né? O Everson, que é meu melhor amigo, Toninho, que faz parte dos meus melhores amigos, a Tânia lá de Belo Horizonte, a Cristiana Gutierrez, a Maricota aqui de frente de casa, a Teca. Pergunte para eles. Às vezes eu volto para casa carregadíssimo, assim, pesado, com os problemas que eu estou enfrentando, com as dificuldades que eu lido, porque não é fácil. Cada um tem a sua batalha. Eu não descarrego em ninguém. Mas, claro, tem gente que não é assim. Tem gente que tem necessidade de descarregar. Agora, eu, particularmente, tenho muita dificuldade com quem facilmente terceiriza os seus demônios. Também é uma coisa que a gente fala muito nos shows ultimamente. Tem gente que terceiriza o demônio. Ah, vem aqui em casa fazer um exorcismo para libertar a minha vida do demônio. Assim é fácil, né? Oração não é mágica. Qual que é o exorcismo que funciona na nossa vida? Quando você fecha as portas por onde o diabo entra. Diabolos, do grego. Tudo aquilo que separa, tudo aquilo que divide, tudo aquilo que provoca confusão, tudo aquilo que dificulta a nossa inteireza humana, tudo aquilo que nos superficializa, tudo aquilo que nos artificializa. E essa rede social está cheia de diabolos, está cheia de situações diabólicas, está cheia de fofoca, está cheia de gente que se interessa pela vida alheia o tempo todo e divulga a vida alheia o tempo todo e quase que nos convence a fazer o mesmo. Tudo bem, tem gente que vive disso. Agora, eu não quero nutrir a minha alma com isso. O que da vida do outro me interessa? Não sei. O que da vida do outro eu quero saber? Se for alguma situação que eu possa ajudar. Agora, a vida do outro é do outro. Olha o princípio da alteridade.
Isso é filosofia também. Vida do outro. Meu Deus, como são princípios elementais, básicos da vida humana, que às vezes a gente esquece, porque nós estamos evoluindo. Eu nunca vi como que nos dias de hoje nós estamos em franco processo de involução. Parece que nós estamos retornando a alguns estágios, ou porque o cérebro continua aqui, né? Ele evoluiu, mas as regiões primitivas dele estão todas aqui, em mim e você. Basta você permitir que esta área do cérebro assuma o comando e você volta a ser um viking. Você volta a ser aquele estágio da evolução que matava o vizinho porque ele era diferente de você. Basta você permitir que esta região do cérebro assuma o seu comando e você se torna uma pessoa intolerante, irracional, já que o que nos caracteriza é a racionalidade, e a racionalidade compõe tantas coisas maravilhosas, inclusive a capacidade de não ser racional em alguns momentos, né, e permitir que a fé nos leve. Até para ter fé você precisa ser racional. A razão é que te dá condições de não escolher naquele momento precisar de algo concreto. Até para crer em Deus eu preciso ser racional. Fora da racionalidade não há fé. A esperança é um conceito que a razão me ajuda a elaborar. A compaixão é um dos princípios mais elaborados que a razão é capaz de despertar. A compaixão é super elaborada. Não é pouco, não. Por isso que em alguns momentos do meu livro, eu acho que é logo na abertura do meu livro, eu falo que quando nós estamos diante de uma criança que nasce, nós temos 2 motivos para cuidar dela. Primeiro, porque nós somos movidos pela compaixão, a indigência, né, de uma criança, ela não pode fazer nada por ela mesma. Então isso enche o meu coração de compaixão. Nossa, eu quero cuidar dela. O amor me invade imediatamente, mesmo sem conhecer aquela criatura. Eu sei que se eu não cuidar dela, ela morre. Em um dia, uma criança morre se não for cuidada. Então, a minha compaixão é capaz de me fazer decidir cuidar dela. E aí é lindo o que eu vou viver. Difícil? É. Mas a compaixão, quando está por baixo de tudo, como base, tudo que eu vou viver com aquela criança vai ser bonito. Por mais difícil que seja, vai valer a pena. E a outra possibilidade é a culpa. Eu não cuido porque eu amo. Eu cuido porque eu não quero me sentir culpado por não cuidar. Isso é tão comum. E nós chamamos isso de amor. Não é amor. É medo de se sentir culpado. Muitas vezes eu faço não é porque eu amo, é porque eu não quero me sentir culpado. Eu vou lá, por obrigação eu faço. Tá bom, tem valor nisso? Pode ter. Mas viver disso o tempo todo, meu Deus do céu, é muito cruel. Viver disso o tempo todo é extremamente cansativo. Por isso que a elaboração da compaixão é um princípio cristão. Eu preciso ser um homem de compaixão. Mas como conciliar a compaixão com a necessidade de estabelecer limites para o outro? Pois é, às vezes por compaixão. Compaixão significa que você está partindo de você. Então você tem um amor por você que se manifesta no amor pelo outro. Olha aí o primeiro mandamento e o mais importante de todos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não tem como separar os 3 amores, viu?
Não tem. Às vezes eu escuto umas pessoas aí separando e dizendo que o amor a Deus acima de todas as coisas não inclui o amor ao próximo. Jesus não se daria o trabalho de resumir um mandamento se só a primeira parte do mandamento fosse importante. Não. As 3 dimensões do amor são essenciais para quem quer ser cristão. Amar a Deus acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas. Difícil, Nossa Senhora. Quando uma mãe perde um filho, quando você perde uma pessoa que você ama, e você entende isso. Ao próximo como a si mesmo. Veja que é um movimento. Então, o princípio de compaixão que me leva a ter respeito pelo outro, também me leva a ter respeito por mim. Eu estabeleço um limite para que você não ultrapasse, porque você está me desrespeitando. Quando você desrespeita o que eu escolho viver, o sagrado que eu quero construir para mim, eu tenho o direito de dizer para você, esta é a porta de saída. E você tem o direito de dizer para mim. Você tem o direito de olhar para mim e me dizer, Padre, você me faz mal. Fábio, se tem liberdade para isso, você me faz mal. E eu tenho que ouvir o que você está me dizendo, refletir sobre isso e acatar o que você está me pedindo. Não imponha a sua presença a ninguém. Não faça isso. O mundo tem bilhões de pessoas. Por que você vai insistir em bater na porta que já decidiu não querer abrir para você? Permita que o outro pense também assim. Quando você for convidado a se retirar da vida de alguém, reveja o que fez aquele alguém pedir que você se retirasse, para que você não continue errando com os outros. De repente você descobre que no ambiente em que você trabalha, você já brigou com 70% das pessoas. Ou então você descobre que na sua família todos estão brigados com você. Será que não vale a pena você se perguntar, o problema é comigo? O problema está em mim? O problema está neles? Quando você perceber que a porcentagem aumenta diariamente de pessoas que têm dificuldade com você, tenha coragem de se perguntar, o problema está em mim ou o problema está neles? Eu estou afastando as pessoas, ninguém está querendo ficar perto de mim. Eu achei tão bonitinho o seu Itamar, aquele senhor que eu pedi que renovasse as promessas do meu batismo lá no Rio Jordão. Tem até um vídeo dele muito lindo. O seu Itamar se tornou um grande amigo, um peregrino. Eu entrei na vida dele no momento em que o filho dele se matou. Depois do suicídio do filho, ele descobriu o meu trabalho, o meu ministério, e segundo ele, eu o ajudei a se reerguer. E hoje ele é um dos meus peregrinos que viaja comigo, que está sempre comigo, sempre que ele pode. E nesta última peregrinação que nós fizemos para a Itália, o seu Itamar me deu um testemunho muito lindo. Ele disse assim, Padre Fábio, eu estou tendo muitas pessoas perto de mim. As pessoas estão querendo ficar perto de mim. Eu achei bonitinho ele reconhecer isso. Aí de repente eu perguntei, será que essas pessoas mudaram e agora elas descobriram o meu valor? Ou fui eu que mudei, fiquei mais leve e naturalmente estou atraindo as pessoas para mim?
É muito bom a gente pensar isso. Eu atraio as pessoas quando chego ou eu rechaço? A minha maneira de ser, de lidar comigo, é atraente aos olhos dos outros? Ou eu sou uma pessoa dificílima que as pessoas não escolhem passar por perto? Gente, eu faço o tempo todo uma reflexão. Eu sei das dificuldades que eu tenho comigo. E sei de como ao longo da minha vida, nossa, de maneira especial, há uns 5, 6 anos, nossa, como eu estava péssimo com os outros. Por quê? Porque eu estava péssimo comigo. Quando eu sou ruim para mim, eu sou ruim para o outro. Mas acredite, quando eu sou ruim para o outro, eu sou 10 vezes mais ruim comigo. E eu me lembro que há uns 5, 6 anos eu estava um fardo para mim. E eu estava insuportável para os que precisavam conviver comigo. Não é que hoje eu esteja um docinho de coco, não. Longe disso. Estou longe de quem eu quero e preciso ser. Mas eu me sinto muito mais amável, muito mais paciente, muito mais tolerante. Por quê? Porque eu estou assim comigo. E eu estou mais esclarecido também, sabe? Estou mais esclarecido. Há momentos em que, quando eu percebo que o outro está invadindo um lugar que para mim é sagrado, ou está tentando me fazer orbitar numa atmosfera que eu não escolho, de desconfiança, de rancor, de mágoa, de ressentimento. É o que eu falei hoje, né? Tem gente que tem prazer de fazer você voltar a um passado que você não quer mais, de uma página que você já fez questão de virar. Lá vem ela com os rascunhos. Meu Deus, que vontade de mandar para o inferno. É claro que a gente não manda. Você já virou aquela página e de vez em quando aquela pessoa na sua porta, ó, na porta das suas emoções. Olha isso, que coisa horrível do seu passado. Olha isso que aconteceu. A pessoa não vira a página dela e ela não quer que você vire a sua. Então eu não faço isso com ninguém. Eu não fico atazanando ninguém, não. Eu escolho isso. Porque eu não quero isso para mim, não quero para o outro. Então quando eu sou pesado para mim, eu estou sendo pesado para o outro, mas eu sou muito mais para mim. Então às vezes a gente precisa ter a sensibilidade de se perguntar: tá bom, o outro me indicou a porta de saída, não me quer na vida dele. O que eu fiz para que isso acontecesse? Posso corrigir em mim alguma coisa? Posso modificar alguma forma de pensamento que talvez esteja me colocando muito pesado? Posso modificar alguma forma de sentir? Porque eu sou aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço. Eu sou um conjunto de coisas. E às vezes eu preciso interferir numa das instâncias que compõem o meu ser. Então é isso, minha gente. Que Deus nos conceda a graça de saber identificar isso. É por isso que não há possibilidade de falar de vida espiritual sem falar de autoconhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conheça a sua verdade. Investigue-se ao máximo. Quando sentir ciúme de alguém, tente saber por que você sente ciúme. Quando sentir raiva de alguém, tente saber por que eu estou sentindo tanta raiva. O que o outro desperta em mim de tão raivoso? É o Espírito Santo que faz isso em nós. A vida no Espírito, né? A vida na graça de Deus, ela sempre nos inspira o autoconhecimento. Os santos podem ter certeza, precisaram trilhar o difícil caminho
do autoconhecimento. Ninguém chegou à glória dos altares sem ter penado nos divãs que não existiam como hoje existem, nos divãs da vida. Eu nunca também tive a oportunidade de me curar muito nos divãs. A minha única experiência em ser terapeutizado pelos meios formais da psicologia, eu era muito jovem, não soube aproveitar, e depois eu fui descobrindo os divãs, né, da vida que eu tenho aqui nos meus livros, nos filmes que eu escolho ver, nas coisas, nas pessoas com quem eu escolho conversar. Aos poucos a gente vai vivendo o processo natural da terapia. Você vai descobrindo que amigo de verdade é o melhor terapeuta que nós temos. E da mesma forma como nós não podemos pensar que eu tenho o direito de julgar todos os meus problemas nas costas do terapeuta, eu também não posso julgar nas costas dos meus amigos aquilo que me diz respeito. Ó Deus de amor e de poder, vós que conheceis o nosso coração, a nossa vida, ajudai-nos a trilhar a experiência do autoconhecimento, para que por meio dele nós tenhamos acesso àquilo que em nós é desconhecido de nós mesmos e que, tendo acesso ao que é desconhecido, pelo movimento da verdade, nós tenhamos condições de reassumir o controle para que a melhor parte de nós nos comande. Eu não quero, Senhor, ser um navio sem leme, sem timão. Eu quero ser um navio que enfrenta os altos mares, com controle. Não controle como tantas vezes nós entendemos, Senhor, mas aquele que me dá condições de saber para onde estou indo. Que no alto mar eu tenha segurança de saber que, apesar do perigo, é nele que eu preciso estar. Derrame sobre nós, sobre a nossa vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.